a gente está iniciando hoje um ciclo, né, com o SafeCast, né? O SafeCast ele vai buscar trazer para nossos parceiros, clientes e curiosos, né, algo sobre saúde, segurança, meio ambiente, o que é que hoje a legislação tem exigido, o que é que os grandes players têm ofertado, né, o que é que as grandes empresas estão buscando, mas também o que é que aquela pequena, média empresa precisa para atender a legislação, né? Faz parte do objetivo da SafeMed, que atua há 20 anos no segmento de saúde, segurança, meio ambiente e projetos, né? E a gente não poderia iniciar um projeto como esse não trazendo alguém que tenha grande expertise e que seja um grande amigo. A gente trouxe o Fábio Arruda, né? Um profissional hoje que coordena aí um curso de pós-graduação no segmento de higiene ocupacional, né? É higienista, é engenheiro, é técnico de segurança no trabalho, ou seja, tem uma formação ampla e hoje tem um desafio grande. Na verdade, é uma pessoa que já veio de grandes desafios, né? Veio de Vale e outras empresas e hoje está com um desafio aí de uma grande companhia do segmento varejista, que hoje está entre as 3 maiores players do Brasil, né? Que é o Grupo Mateus. Mas a gente está falando nada mais, nada menos do que o Fábio Arruda. Obrigado, Fábio, aí por beleza, Adalberto. Tá? Seja bem-vindo. Só para você saber, você é o programa número 1. Olha só, do SafeCast, né? Estou hoje aqui com o Levi. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. Tenho certeza que foi a pessoa certa para abrilhantar e começar nosso projeto, né, Adalberto? Isso. Bacana demais, Adalberto. Muito obrigado aí pelo convite. Bom demais te reencontrar aqui, Levi. Muito bom te conhecer aqui pessoalmente, né? Parabéns aí a SafeMed. SafeMed é um grande player, né, do mercado aqui do Maranhão e atuando em vários estados também, com saúde, medicina do trabalho, higiene, né, e prestando serviço aí de qualidade. E vai ser muito bom a gente bater esse papo. Parabéns aí por empreender também, né, nesse podcast, que vai chegar essa mensagem aí a muita gente e contribuir com carreiras, com atualização sobre temas relevantes. Então, estou à disposição aqui para esse bate-papo. Bom, eu vou começar logo perguntando para ti o seguinte: qual tem sido o teu maior desafio? Tu saíste de um ramo de mineração, onde a gente entende que é risco 4, muita coisa, e muita gente acha que o varejo não tem. E eu acredito que você tem um desafio talvez ainda maior, porque você tem que conscientizar a gente em áreas que não tem os mesmos controles que tem numa mina, né? Então, como é que é esse teu novo desafio? Pô, Adalberto, os desafios são bem grandes, né? No varejo, eu atuo hoje no Grupo Mateus, você comentou. O grupo cresceu muito. Nós somos uma empresa que tem cerca de 60 mil trabalhadores hoje, em mais de 400 filiais em 9 estados diferentes do Norte e Nordeste. Então, o desafio é muito grande. O principal desafio é fazer com que as informações cheguem para as pessoas e que os líderes entendam o seu papel dentro desse contexto. O varejo, como você trouxe, ainda é uma área relativamente nova, discutindo saúde, segurança e meio ambiente. Então, o varejo começou ainda com a cultura, nível de cultura muito baixo. A gente, igual você estava falando, a mineração, né, e pegando indústrias químicas e outros ramos, aviação, você já tem um nível de maturidade e segurança muito alto. Então é muito fácil você trabalhar, você falar o que precisa ser feito, dimensionar controles, em um ambiente que já tem um sistema de normatização alto. Então, no varejo, o primeiro desafio é você mostrar para as pessoas por que precisa discutir isso. Você apresentar para o líder que, além dele discutir margem, lucro, perdas, ele também tem que ver a segurança das pessoas, o controle de higiene ocupacional, onde as pessoas estão inseridas. E qual tem sido a minha facilidade? Eu tenho sido mostrar o seguinte, que saúde e segurança do trabalho, Adalberto, é cuidar de pessoas. É fazer gestão de pessoas, né? Então, é unificar isso. O varejo já tem muitas pessoas para trabalhar com muitas pessoas e já entendeu isso, que as pessoas é o principal elemento do varejo. Então, eu mostrar, interligar que saúde e segurança do trabalho é gestão de pessoas, tem sido força dentro desse meu propósito. Mas o desafio é chegar a tanta gente, é chegar a muitas pessoas, a muitas filiais, né? Então, tocar o coração dessas pessoas e principalmente do líder é o principal desafio no ambiente onde tem muita gente. Então, eu fico centralizado aqui na matriz, eu tenho uma equipe ampla, né, que fica nas filiais, mas fazer com que essa mensagem chegue a todo mundo e estruturar esses programas de saúde. É um grupo tão grande, né, com 60 mil empregados. E, por outro lado, é um orgulho, né? Tu vê, Adalberto, nós somos uma empresa
como você comentou, né, somos a terceira maior do Brasil, concorremos com grandes empresas, né, então acima do Grupo Mateus você tem o Carrefour e o Açaí, só. Né, então são as duas grandes empresas, o Carrefour, por exemplo, uma empresa com altíssimo controle, nacional, um grupo que não é nem nacional, é francês, é um grupo francês, internacional, né, então a gente está concorrendo com grandes players. E uma empresa que começou aqui, no interior do Maranhão, e ganhou aí o Norte e Nordeste, daqui a pouco no Brasil todo. Né? Então tem sido um orgulho muito grande fazer parte dessa empresa. Ô Fábio, e nessa tua fala aí, a gente entende o seguinte, que além do desafio de implementar uma cultura, é demonstrar que existe risco e existe também geração de ativos quando você implementa higiene, saúde e segurança no trabalho, né? E até porque hoje você tem uma legislação, inclusive, mais robusta para isso, né? Então, no dia a dia, como implementar ou como seria você fazer essa cultura de prevenção? Adalberto, foi bom você ter tocado nisso. Vamos pegar o acidente do trabalho. Vamos pegar uma característica só da prevenção entre saúde, segurança e meio ambiente. Vamos pegar só um elemento que é o acidente do trabalho. O varejo ainda tem muito acidente do trabalho. Se a gente pega o número de acidente do trabalho no varejo, proporcionalmente é maior do que na indústria. Não sei se você sabia disso. É maior do que a indústria. Por quê? A indústria ela já vem há muitos anos. Desde a década de 60, a indústria brasileira tem evoluído muito na prevenção. E o varejo tem despertado para isso agora. Vou dar um exemplo. Na minha empresa, eu sou a primeira pessoa a ocupar essa posição. Esse cargo não existia. Então, nós estamos criando isso. Não estamos falando só do Grupo Mateus, que é um grupo local. Se a gente olhar o Açaí, o Carrefour, o Pão de Açúcar, que são os maiores players, também isso é um tema muito novo. O Mercado Livre, por exemplo, visitei agora recentemente o Mercado Livre, o Magazine Luiza, visitei as instalações. Nós temos pares lá. Os meus pares lá têm desafios iguais aos meus, muito parecidos com os meus, né? Então, pegando, por exemplo, o acidente do trabalho, como que tem sido, e mostrar que saúde e segurança, se não dá lucro, mas ele previne custos. Um acidente do trabalho, em média, no varejo, só pegando o FAP, um acidente do trabalho, que o trabalhador vai ficar afastado mais do que 15 dias, Alberto, em média, no varejo, ele custa mais ou menos entre 35 a 40 mil reais para a empresa. Isso considerando o FAP, isso os custos direto com o FAP. Agora, se você pegar quanto é que custa para repor esse empregado que não vai poder trabalhar, ajustar, por exemplo, agora tratamento médico desse empregado, hospital, especialista, quanto é que vai custar agora custo direto e indireto? Isso pode chegar a 100 mil reais um acidente. 100 mil reais um acidente. Agora, quantificar isso é muito novo no varejo, porque a gente não tinha estrutura para quantificar isso. E é o que eu tenho feito, mostrado, olha, gente, quanto custa um acidente do trabalho? E isso eu estou falando financeiramente, o lado racional, né? Agora, se a gente ir para o outro lado, se eu chegar para um pai de uma família, né, e perguntar para o filho daquela pessoa que se acidentou, quanto custa o seu pai voltar para casa íntegro? Quanto custa uma vida? Né? Não tem preço. Né? Então, a gente começar a mostrar o lado racional primeiro e pegar para o outro lado, mostrar o valor de uma vida, né, e que saúde, segurança e gestão de pessoas, é por esse lado que a gente tem trabalhado no varejo, essa cultura de saúde e segurança que é muito nova, né, discutir isso. Né? Então tem sido um prazer levar isso. Por exemplo, nós criamos um propósito muito legal dentro da minha gerência. Nós temos um propósito unificado no Mateus, que é levar o nosso jeito de cuidar, que é as premissas que a gente tem trabalhado, a todas as nossas filiais, a todas as nossas unidades, pessoas, influenciar e ser referência no varejo brasileiro em 5 anos. Em saúde, segurança e meio ambiente. Esse é o nosso propósito. Agora, para isso, a gente tem um plano estruturado, um plano de trabalho, um plano que a gente tem chamado de transformação cultural em saúde, segurança e meio ambiente, que é um plano para 5 anos. Você tem uma ideia, é um plano com mais de 2.000 ações, um plano plurianual. Então, se faz com estratégia, não dá para fazer saúde e segurança de uma hora para outra. E aí agora, trazendo, tu acredita, Roberto, que eu chegando para um líder, mostrando para ele o seguinte, olha, um acidente aqui no seu setor pode custar aí 40 mil reais só de FAP. Pode custar, entre custo direto e indireto, 100 mil reais. Isso eu estou falando agora o dinheiro, né? E trazendo o lado da vida, da importância da vida, tu acredita que esse líder vai estar mais sensível para discutir isso? Com certeza. Então é desta maneira que a gente tem tentado mostrar, né? E temos evoluído muito a cultura. Fábio, pegando aqui um pouco desse arranjo que tu acabaste de comentar, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: a segurança ela não é a ausência de acidentes ou incidentes,
mas a presença de controles, né? Então hoje eu queria saber quais são os tipos de controles, indicadores e alguns exemplos de política que vocês utilizam para manter esses indicadores, para apresentar até depois para o pessoal se sentir bem no ambiente de trabalho, né? Que às vezes a gente vê um ambiente de trabalho que causa um acidente em algum setor, a pessoa foi afastada e quem trabalhava naquele setor acaba ficando com aquela impressão, poxa, poderia acontecer comigo, né? Então eu queria saber um pouco de ti, como é que vocês atuam nessa parte. Bacana, Levi. Eu concordo muito com essa frase, né? Segurança, nós da segurança, eu dou aula no curso de engenharia de segurança, Dalberto, e eu falo assim, a frustração do engenheiro de segurança. Porque o engenheiro civil, cara, ele constrói aquele prédio, passa de carro depois na frente do prédio e fala assim, para o filho, para a esposa, aquele prédio ali foi eu que fiz. O engenheiro mecânico, cara, passa em frente à indústria e fala assim, olha, aquela planta ali, aquela viga, o engenheiro mecânico, foi eu que dimensionei, eu que fiz. Aí o engenheiro de segurança pega e fala assim, rapaz, ele é medido por aquilo que dá merda. Ele pega e fala assim, cara, e ele comemora quando dá pouca merda. Fala assim, cara, olha, eu só tive 10 acidentes, olha ele comemorando aí quando teve pouco acidente, né? Ou seja, ele é medido por aquilo que dá errado. Então, que a gente tem virado nessa chave e tem falado exatamente essa tua frase, Levi. Segurança não é ausência de acidente, é a presença de capacidade. Então, o nosso papel como prevencionista é criar sistemas e processos resilientes para que a falha aconteça, seja absorvida e não transforme em uma perda. Seja uma perda pessoal, seja uma perda material, uma perda ambiental. Então, o nosso principal papel dentro da empresa é criar capacidade. Eu vou te dar um exemplo de um programa que nós criamos, um processo que nós criamos dentro do Grupo Mateus, muito legal, que são os FCS. O que são os FCS? O Fator Crítico de Segurança. Nós mapeamos dentro do Grupo Mateus, Dalberto, tudo que poderia gerar fatalidade dentro do Grupo Mateus e grandes perdas. E nós chegamos a 7 atividades que poderiam gerar perdas. Então, o primeiro item lá é segurança com porta-pallets. Então, nós temos lojas, vocês são nossos clientes aí, vocês vão em lojas, vocês olham aquelas grandes estruturas onde ficam ali alojados pallets com carga, que é abastecido e desabastecido com empilhadeira. E um dos grandes riscos que nós temos, infelizmente nós já tivemos um histórico de uma fatalidade com isso, é essa estrutura de porta-pallet cair, ceder, né? Então entrar em colapso e gerar ali perdas. Perdas pessoais, perdas materiais, né? E perdas também ao ambiente. Então esse é o nosso número 1, é o FCS 1, trabalho com porta-pallets. Então nós criamos uma série de controles, Davi. Aí esses controles são divididos em 3 níveis. Controles para instalação. Então, o que o porta-pallet tem que ter para ele ser seguro? Ele tem que ter um projeto. O projeto tem que ter tais e tais características. Que mais? Ele tem que ter tal componente no porta-pallet. Então, isso é o primeiro requisito, é estrutura. Então, o que fazer para a estrutura ser segura? O segundo é estrutura pessoas. O que as pessoas têm que ter para trabalhar de forma segura? Elas têm que ter, Adalberto, exames específicos de saúde. Então tem que avaliar a saúde daquele trabalhador. Segundo, treinamento. Então todo mundo que vai trabalhar com porta-pallet tem que ter treinamento específico. Então falamos aqui de estrutura, requisito de estrutura e requisito de pessoas. E depois requisitos de procedimento. Então como as pessoas que agora têm uma instalação segura, têm os requisitos de pessoas atendidos, vão trabalhar de forma segura naquele ambiente. Então lá, por exemplo, está falando dentro de requisitos de procedimentos, que o porta-pallet tem que ter uma vistoria detalhada anual, com laudo, com projeto, com RT. Então, esse é um exemplo que a gente tem adotado lá. Esse é só o FCS 1. O FCS 2, por exemplo, é trabalho com empilhadeiras. Temos muitas empilhadeiras e paleteiras, tanto em lojas, tanto em centro de distribuição. A gente chega a ter mais de 3.000 empilhadeiras operando diariamente. Então, olha a quantidade de risco que tem. Risco de tombamento, de colisão, de batida, inclusive, no porta-pallet. Então, veja que um risco leva o outro. Então, se uma empilhadeira, que é o FCS 2, bate no porta-pallet, que é o FCS 1, tem aí já um casamento de 2 eventos que podem gerar perdas. Então, é um exemplo. Então, são 7 FCS. Né? Então, tem trabalho em altura, trabalho com eletricidade, depois tem trabalho com caminhões, né? Que é um outro item crítico nosso, depois trabalho em cozinha industrial, onde tem risco ali de explosão, com equipamento de corte. Então, nós temos um exemplo. Isso até, eu tive recente contigo lá e tu apresentaste, inclusive, a Universidade de Mateus, que aquilo ali Universidade Corporativa. Foi, eu achei fantástico aquele conceito, aquela ideia. Então,
eu acho que o teu segmento, tua área deve também estar sendo abraçada pela universidade, não é isso? Na preparação dessa nova liderança, com essa visão crítica das atividades, porque tu tens frigorífico no teu negócio, tu tens indústria, tu tens CDL, tu tem a panificação lá, não é, que é uma mega indústria, que não é só pão, mas todos aqueles segmentos de alimentos lá. Fatiados, embutidos. Então, nessa universidade, ela também trata muito da questão de saúde e segurança no trabalho, na condução e na formação desses novos líderes? A Unimatheus é a universidade corporativa do Grupo Mateus, né, que a gente apresentei lá, Adalberto, e é um negócio muito legal. Até mandar um abraço aí para Simone, vou mandar esse vídeo depois aí para você, Simone. É uma grande parceira, é a diretora da Universidade Corporativa, é minha parla dentro do Grupo Mateus. E nós trabalhamos em conjunto o tempo todo. Então, a Unimatheus tem um trabalho lindo de capacitação em formatos de trilhas. Então, para cada negócio tem uma trilha. Então, tem um negócio lá, uma trilha, chamada formação de líderes. E dentro da trilha de formação de líderes, nós temos lá uma capacitação específica chamada Líderes, Protagonistas e Patrocinadores em SSMA. E é um módulo, é uma capacitação de 16 horas para tornar esse líder mais consciente, esse líder mais capacitado a tratar temas mais sensíveis, aí aspecto que a gente estava falando aqui, a temas de saúde, segurança e meio ambiente. Mas para cada negócio, aí tem a trilha de formação de açougueiro, por exemplo. Aí lá dentro também tem um módulo, aí agora técnico, né, de saúde, segurança e meio ambiente. Então, a Unimatheus é um grande parceiro do setor de SSMA e a gente tem trabalhado sim junto, né, porque tem uma frase que eu gosto muito, é o seguinte, a educação não muda o mundo, mas ela muda o homem muda o mundo. Então, se a gente quer mudar as coisas, se a gente quer mudar a cultura, passa pela educação. Não tem jeito, Davi. Fábio, tu podia falar um pouco, já que tem outras pessoas também curiosos, que não são da área nos assistindo, um pouco sobre esse profissional de SSMA e também uma sigla hoje em dia que está muito em alta, que é o profissional de ESG. Então, se tu puder também comentar um pouco sobre essas profissões, como é que tu vê eles no mercado hoje em dia. Bom demais. Aproveitar para fazer o marketing aqui, Adalberto. Eu sou coordenador de curso de pós-graduação do Instituto Rui Barbosa de pós-graduação. E lá nós temos um curso muito bacana, um curso muito novo, chamado MBA em Gestão Avançada de ESG, onde a gente aborda o tema ambiental, social e governança. E eu tenho falado muito, Levi, para os profissionais de saúde e segurança do trabalho. No futuro, para mim, não vai existir mais saúde, segurança e meio ambiente. Não vai. Vai ser uma área, vai existir essa área, mas vai ser ligado a uma área mais ampla, chamada ESG. Né? E tudo isso se interliga, saúde, segurança, se interliga, higiene, né? Se interliga dentro do S, de ESG, que é o social. Quando a gente olha o social, a gente olha o social dividido em dois. O impacto dos negócios na sociedade, na comunidade onde aquele negócio está envolvido, e no seu primeiro público. Quem é o primeiro público da empresa? Os empregados. Então vamos lá, como é que eu vou ser uma empresa socialmente responsável, Adalberto, se eu não cuido dos meus trabalhadores? Se eu não garanto a segurança do meu trabalhador? Então, dentro de SG, o S, né, que é muito grande, para mim o S é grandão, de social, lá dentro tem saúde e segurança, lá dentro tem ergonomia, lá dentro tem higiene ocupacional, lá dentro tem todos os aspectos de garantia de satisfação, segurança e promoção do ambiente de trabalho mais saudável. Então, Levi, o que acontece? A gente está agora virando a chave. Falando para o profissional de segurança, cara, aquele profissional, Adalberto, que precisava entrar com a NR debaixo do braço, né? Eu não sei se o Daniel vai acompanhar a gente depois aí. Lá o Daniel é um dos primeiros profissionais de segurança do trabalho do Maranhão. Não sei se tu sabe disso. Não sabia, não. Ele é um dos primeiros. Daniel, depois tô falando de ti aqui. Vou falar bem aqui ao vivo. Quando ele desligar a câmera, eu falo mal. O Daniel começou a segurança do trabalho, deve ter pelo menos uns 38 anos atrás, pelo menos. Não sei. Até para a África, né? Ele foi para a África e tal. Quando ele começou a segurança do trabalho no Brasil, nem existia o cargo de técnico de segurança do trabalho. O cargo se chamava supervisor de segurança do trabalho. Não tinha o cargo de técnico de segurança do trabalho. Tem uns 40 anos já que o Daniel começou. Revelou a idade do homem. Se pegar a carteira de trabalho do Daniel, você vai ver que antes dele ser técnico de segurança do trabalho, ele está como supervisor de segurança do trabalho, né? Que é o primeiro cargo que foi criado para supervisionar a segurança do trabalho no Brasil. E imagina, do Daniel para cá, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E o profissional de segurança do trabalho hoje, ele precisa conhecer de norma, legislação? Muito, é a base. Mas isso não é mais suficiente. Aquele profissional que anda com a NR debaixo do braço, né, com checklist, falando certo, errado, cara, já não atende mais, Alberto. Porque isso é raso.
O profissional de saúde e segurança hoje ele precisa saber de custo-benefício. Ele tem que saber o seguinte, esse projeto economicamente é viável? Porque não adianta eu ir lá e implantar o melhor sistema de trava-queda do mundo para que as pessoas não caiam, trabalhem no turno e quebrar a empresa. Então eu preciso saber o seguinte, estudo de viabilidade. O melhor projeto de segurança hoje é aquele que não expõe a pessoa ao risco e não que controla o risco. Então o melhor projeto de segurança hoje é eliminar o risco. E às vezes é muito melhor você investir, e aí por isso que ele tem que conhecer de gestão de processo. Você ir lá e mudar o processo e não existir o risco, do que você ir lá e gerir o risco de queda do trabalhador com o processo antigo. Então, olha só, o trabalhador, o profissional de SCMA hoje, Levi, ele tem que ser estratégico. Então, ele sai do operacional, e aí eu acho que é a grande visão que muda as coisas, né? Quando a gente está falando ali de segurança do trabalho no campo, às vezes a gente está muito no by the book de cara crachá, né? Do Severino, lembra lá do outro tal? Cara crachá. Aí tem que sair um pouco disso e assumir uma função, uma estática estratégica, pensando em mudança no core business, mudando em incorporar a cultura, mudar o processo para que o processo seja seguro. Porque se o processo for seguro, a atividade também vai ser. Então, nesse sentido, eu acho até que existe sempre uma dúvida, inclusive entre profissionais que atuam, do que é higiene, do que é segurança no trabalho, né? E como tu mesmo falaste aí, como nesse processo de ESG e tudo está muito junto, eu acho que essa lacuna aí deve ser bem esclarecida, né? Que eles são profissionais multidisciplinares, mas que eles se complementam, né? Então, assim, eu acho que tu pode contribuir muito do jeito tão didático que está sendo sobre o que é que se complementa ou o que é que se diferencia entre o segurança no trabalho e o higiene ocupacional. Ô, Adalberto, são coisas muito diferentes. Vamos lá, vamos imaginar. Você está numa empresa, o sujeito está lá trabalhando em altura com risco de queda. Então, nós estamos falando de risco de acidente, latente de acidente. Então, nós estamos falando de prevenção de acidente. Se é prevenção de acidente, ele já entra na esfera da segurança do trabalho. Quando a gente fala higiene ocupacional, nós estamos falando de prevenção de doenças. Então, vamos imaginar que agora, lá eu tenho muito, na minha área de atuação, câmeras frias, aonde fica lá armazenado, né, produtos refrigerados e também congelados, e o colega nosso ele tem que fazer vários acessos àquela câmera. Então, ele tem exposição agora a um agente de risco frio. Então, nós estamos falando agora de prevenção de doenças. Porque se ele se expõe ao frio, se expõe a um clima quente, não tem adequada prevenção ao frio, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver doença. Porque toda hora vai ter alteração, de temperatura no corpo dele. Do mesmo lado, eu tenho um forno. Imagina, eu tenho a cozinha, eu tenho lá um restaurante dentro da minha loja, e é onde eu tenho o cara que está assando pão. Só que alguns mantimentos para fazer o pão ficam onde? Na câmara fria. Imagina que eu não tenha controle. Que o cara saia da frente do forno e entra dentro de uma câmara fria, Adalberto. Aí eu tenho agora dois riscos, um do lado do outro. O risco de exposição a temperaturas extremas, a calor e também do outro lado frio. Se eu não tiver um controle disso, eu vou estar adoecendo pessoas toda hora. E às vezes as pessoas não vão fazer link de que estão ficando doentes pela essa exposição do calor frio. Então agora eu estou falando de higiene ocupacional. Então o que é higiene ocupacional? Eu gerar controles no ambiente para que as pessoas não adoeçam. E aí identificar e controlar os possíveis agentes. Os agentes nocivos que geram adoecimento. Então eu dividi, tem várias formas de fazer isso, é muito mais complexo, mas para ficar simples, eu vou falar o seguinte, olha, segurança do trabalho previne acidentes, são aquelas coisas mais latentes. E qual a diferença de acidente do trabalho? Eu costumo falar que é o pá. O que é o pá? Todo acidente do trabalho tem liberação de energia. O cara está caminhando, pá, cai. O cara está caminhando, pá, é atropelado por um carro. O cara está fazendo intervenção elétrica, pá, leva um choque. Então, segurança do trabalho previne o pá. Uhum. E o que a higiene ocupacional faz? Cara, aí é um negócio muito mais qualificado e técnico. Porque a doença do trabalho não tem o pá. Ela é silenciosa, cara. Ela é ao longo de um tempo. O cara se expõe a frio, desenvolve uma doença pulmonar. O cara se expõe, por exemplo, a um ambiente ruidoso e tem uma perda auditiva. Então ela é perene ao longo do tempo. Então por isso que a prevenção de acidente ela é muito mais imediatista, porque ela previne um pá que é muito visível. E a doença do trabalho não, ela é perene ao longo do tempo, exposto aí a ambiente nocivo, a agentes acima de limites de tolerância, né? Então ela é ao longo de um tempo, ela é silenciosa.